eu esquecia que tinha que começar a oração de uma forma que eu fui ensinada. Minha filha todo dia ela pede, mamãe, vamos orar para dormir. Mamãe, vamos orar. E aí eu começava a orar pelo que aconteceu uma coisa boa no nosso dia. Eu começava, nossa Deus, hoje foi tão lindo isso, e assim, uma atmosfera se transformava no quarto. Mas aí eu lembrava que eu tinha que começar orando primeiro pedindo perdão, depois exaltando Deus, e aí eu parava, aquela atmosfera acabava, porque eu tinha que voltar. Isso era o quê? A religiosidade. Tava tomando conta de mim e eu tava perdendo meu relacionamento com Deus. Ah, como que é lindo! E privando a minha filha de ter um relacionamento com Deus também, porque eu via a atmosfera acontecendo, eu via assim a presença de Deus, mas eu inibia, eu tirava aquilo da gente, porque eu lembrava que primeiro eu tinha que, primeiro vamos pedir perdão pelos nossos pecados, depois a gente vai adorar o Senhor e depois a gente vai orar por todos os coleguinhas de escola, pros professores, e assim, eu tava levando ela numa religiosidade, numa oração de religiosidade. Aí agora começou a abrir assim pra mim, totalmente diferente. Para que eu vi isso que aconteceu. Deus é lindo. Ele é incrível, né? Deus é incrível. Eu já caí nesse defeito também, Salma. Mesmo tendo consciência já de filho, eu caí nesse defeito. Falei, como é que eu vou ensinar meu filho a orar? E eu comecei a deixar ele participar um pouco do meu momento com Deus. Só que eu entendi que não dá para eu transformar um momento, não dá para eu transferir um relacionamento em um momento. Ele precisa ver isso acontecendo ao longo do dia. Por exemplo, eu já levei ele para ele ver eu orando para algumas pessoas. Hoje ele tem consciência que as pessoas que sentam aqui para poder aprender sobre o pai, aprender a conversar com ele. Por exemplo, o Isaac estava ajudando ele a escutar a voz de Deus. Ele teve uma experiênciazinha ali pequenininha com o pouzinho dele, que era o brinquedinho dele. Nós procuramos o brinquedo dele em todo lugar, não tinha. Aí eu falei, filho, só vai ter como comprar na internet. Aí o pai pediu pra eu sair daqui e ir na loja que ia ter. Só que eu tinha ido na loja, o moço falou que não tinha. Só que eles erraram o estoque, tinha largado alguns pra dentro e ficou. Quando eu cheguei lá que eu olhei, eu falei, nossa, aleluia. Comprei e trouxe. Quando eu trouxe, eu fui brincar com ele. Só que nisso aconteceu um assunto dele de perguntar, eu não consigo escutar o Papai do Céu. Eu falei, que legal, cara. Fica legal, né? Eu falei, filho, então vai, pergunta pro Papai do Céu. Papai do Céu, aí, tá vendo? Ele não fala. Ó, cadê? Cadê ele? Onde? O jeitinho engraçadinho dele. Eu falei, filho, fecha o olhinho pra você conversar com o Papai do Céu. Eu falei assim, filho, mas tem que falar com a vozinha da mente. Eu expliquei. Aí ele foi perguntando, não respondeu nada. Eu falei, não, filho, você tá tentando ouvir ele aqui, ó. Ao invés de você falar o que você tá ouvindo, o que você tá sentindo? Eu tô sentindo que ele já me deu o Paul. Ah, foi, é? E que não vai vir na internet. Aí ele, não, mas não tem como não vir na internet, não tem em outro lugar. Ó, o espíritozinho dele falando calminha dele, tá vendo? Eu achei massa, cara. Nossa, um espíritozinho com almazinha. Foi muito legal. Olha como é que chama a atenção da criançada, tá vendo? Que delícia. Aí, tipo, espantei, tadinho, cara. Aí, olha pra você que legal. Eu falei isso pra ele, só que ele não sabia que o negócio já tava comprado, já tava na minha mão. Aí peguei e falei, filho, pera aí um minutinho. Fui lá, catei o brinquedo, entrei na mão dele. Quando eu entreguei na mão dele, ele ficou louco, cara. Aí eu fiquei, filho, e quem que deu isso pra você? O Papai do Céu? Não falei pra você que falou pra mim? Sem vergonhinha, cara. Sabe? Então, tipo, o que a criança precisa ver na gente, Salma, é justamente esse segundo comportamento que você disse. A ideia de eles precisam perceber essa atmosfera, eles precisam sentir, eles precisam ver o que está acontecendo. Eles precisam de verdade prestar atenção no que realmente está acontecendo, sabe? E ver esse comportamento dentro da gente. Hoje o Isaac estava perguntando, papai, você não vai... eu queria que você comprasse para mim um bonequinho de Lego do Hulk. Eu falei, onde você descobriu isso, rapaz? Mas do Hulk. Eu falei, então tá. Eu falei, só que agora o papai não pode comprar, porque o papai vai precisar de dinheirinho para comprar. Não costumo falar isso para eles. Não sei nem por que eu falei isso. Que eu não costumo falar. Só falo, filho, agora não é o tempo, depois o papai compra. Aí o Isaac, papai, e não onde você vai arrumar dinheirinho? Não, papai do céu vai dar. Dinheiro não cai do céu não, papai.
Jesus vai jogar lá de cima pra você pegar? Eu falei, não, filho, Jesus não vai jogar o dinheiro lá de cima pro papai pegar. E eu falei, então como é que é? Eu falei, filho, o papai do céu, ele move às vezes o coração das pessoas para que as pessoas façam alguma coisa pelo papai. Aí quando o papai do céu faz isso, aí o papai pode fazer alguma coisa por você, entendeu? Ele, mas não vai cair dinheiro do céu não, né? Assim, a forma que o pai move, gente, pode ser de inúmeras formas, como já aconteceu do Natan chegar em loja e ganhar brinquedo. Como acontecer dele desejar um brinquedo e ganhar na Letícia, por exemplo. Tinha o senhor presidente, que a senhora presidenta, e ela tinha uma boneca de pano vermelha. Quem lembra da bonequinha de pano? Como chama a menininha? A Isabela. E a Letícia viu aquilo lá, ela ficou encantada, desesperada por causa daquela boneca, gente. Aí deu a enchente. Aí os meninos foram lá ajudar a vizinha da esquina. A vizinha da esquina ficou encantada com os meninos, encantada com todo mundo, vocês são lindos, não sei o que, aquela coisa toda e tal. Passou 3, 4 dias, mais ou menos, depois da enchente, ela começou a mandar presente pros menininhos aqui. E um dos presentes estava na sacola, o que era? Uma boneca de bonita e da cor que a Letícia gosta. A Letícia gosta de rosa. Que cor que é seu olho? Rosa. Filho, seu olho é rosa. Rosa. Que cor que você quer? Rosa. Tudo pra ela rosa. E ela ganhou rosa. E ela ganhou a bonequinha rosa de pano do jeito que ela queria. Então, tipo, imagina, quem que imaginava que a gente ia fazer uma coisa com a mão direita, sem esperar nada, e no final das contas, aquilo que minha filha desejou, que eu não sabia nem na onde ia arrumar aquilo, ia aparecer aqui na porta de casa. E a moça gosta de comprar presentes só pra poder dar pra criança. Que ela gosta de ter criança perto dela. Talvez deve ser algum trauma de infância, alguma coisinha nesse aspecto. Aí eu olhei aqui esse presente e falei, pai, aí, pega ou não pega? Ele falou, claro. Foi, não demorou. E ela ficou super feliz. Até hoje o bonequinho dela, ele dorme com ela, agarra, põe no carrinho e brinca, aquelas coisas todas. Então, existem várias formas que o pai pode se mover para isso. Bom, resumindo a brincadeira do Tiaguinho e a pergunta dele em si, o pai não vai pesar você por não fazer. Ele não tem prazer que ninguém fique preso. O pai não tem prazer em prisões nem em grilhões. E ele não tem prazer em cadeias e nem grilhões. Ele não tem prazer que você fique algemado em nada. Ele não tem prazer que você fique preso. O maior prazer dele é saber que você sai lá da sua casa com o maior prazer do mundo, encara, sabe-se Deus quantos Titanic você encara, trabalhou, lutou, correu, tudo para vir aqui porque você quer. E que você não é obrigado. Isso para ele é um prazer muito grande. Ao invés de você estar aqui com medo de ir para o inferno, você está aqui porque o pastor mandou, você está aqui porque você está procurando um cargo na igreja, você está aqui... Não, você está aqui porque você ama estar aqui. E isso faz ele muito feliz. Isso é muito gostoso. Isso é muito precioso. Entenderam? Vamos lá para João 8, povo lindo. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui de situação. Guguinha, tá funcionando lá, bonitão? Não? Então tá. Então tá bom. Pelo menos o restinho tá aqui. Eu falei pro Vinho, ajuda, mas não. Quer ver uma coisa? Ó, pra você ver, olha a hipnose natural que existe. Olha as horas, quantas horas são. Parece que é meia-noite 20 ou não? Isso chama-se hipnose natural. Isso acontece, ela existe. A hipnose não tem problema dela acontecer, ela continuamente ela acontece. O problema está com a indução, o problema está com a sugestão, o problema está com a ideia de ficar forçando a cabeça da pessoa. Você entende? Por isso que aí os profissionais, tá vendo a música? Ó, quando a música levanta, a galera agita. Quando a música baixa, a galera calma. E quando acontece em música, é o quê? Que era o que eu comecei a questionar nos últimos anos que eu continuei ministrando. E quando você chega dentro do lugar, não fala nada. Eu cheguei um dia e falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá, então vamos ver se é esse negócio mesmo. Levanta a mão todo mundo, por favor. Obrigado. Fecha os olhos. Ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Toca! Desmontou todo mundo. Falei, nossa, velho. E agora? Aquilo tava servindo pra mim mesmo parar de pensar que eu tava, sabe? Não sei entender a loucura que tava passando na minha cabeça, né? Eu tava testando eu mesmo. Falei, não é possível que isso aqui é mentira, gente. Não tem como ser, ué. Eu botei a mão no surdo, o surdo acabou pelo poder de Deus de nascença, voltou escutando. Se é hipnose, então que hipnose que é essa que faz um surdo de nascença voltar a ouvir? O Gugu que gosta, né? E eu orei pelo cego, ele voltou a ouvir, né, Gugu? Eu dei umas 5 dessa aqui. O Gugu, eu não falei isso aqui. Eu orei pro paralítico, ele voltou a ouvir. Como é que eu falei mesmo? Falou que o cego voltou a ouvir e que o surdo voltou a enxergar.
E paralítico, alguma coisa, falando um negócio desse aí, eu falei. O paralítico viu, o paralítico viu e o Eu teve que cortar depois de falar isso, gente. também, o paralítico olhou. Ah, gente, é lógico, né? Mas eu Até eu, né, Gugu? Gente, vamos lá, povo maravilhoso. Ó, eu cheguei comentando pra gente fechar isso aqui bem rápido. Ó, a gente vai encerrar. Capítulo 8, versículo 10. Olha pra você ver que coisa interessante, ó. Eu tava dizendo pra vocês que uma das coisas fascinantes é que Jesus, ele não olhava pro pecado das pessoas com diferença. E isso me encanta. Me encanta porque quando eu olho pra Jesus, eu consigo ficar do lado do maconheiro. Quem me entende? Quando eu olho pra Jesus, eu consigo ficar do lado do drogado. Quando eu olho para Jesus, eu consigo ficar do lado do perdido. Quando eu olho para Jesus, eu consigo ficar do lado do cara que se masturba. Quando eu olho para Jesus, eu consigo ser amigo do adúltero. Uma coisa é ser amigo do adúltero, gente. Outra coisa é eu adulterar com ele. Quem me entende? As más conversações corrompem os bons costumes. Engraçado, Jesus sentava na mesa com os pecadores. O que eu vou falar agora para Jesus? Devia ter pregado isso para ele também. Você entende? A gente tem que tomar cuidado para a gente não torcer o ensino. Quem está comigo? Por isso que você só pode dar aquilo que você tem, cara. Por isso que é necessário a gente se tratar para fazer algumas coisas. Capítulo 7. Como insistiam na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Não é que atire a primeira pedra, é que atire uma pedra. Quem me entendeu? Verso 8. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um e começaram pelos mais velhos, até ficarem só Jesus e a mulher num lugar. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém. Senhor. Ufa, já virou dono dela. Olha que legal? Disse Jesus: nem eu também te condeno. Jesus não diz que as palavras dele são as palavras do Pai? Então, se eu quiser dizer que Jesus está dizendo nem eu e nem o Pai te condenam, eu estou pregando alguma heresia aqui? Ele acabou de falar isso, gente. É ou não é? Agora vamos continuar? Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Olha para você ver que a frase dele são duas frases definitivas e finalizadoras. Olha para você ver que coisa interessante. Aqui nós temos duas frases. Quem consegue ler uma aí para mim? A primeira parte. Nem eu também te condeno. Tá. Então, ou seja, os acusadores não condenaram e nem eu também te condeno. Só que Jesus está dizendo uma coisa maravilhosa. Vamos ver o contexto? Aquela mulher estava fazendo o quê? Lavando louça. O que ela estava fazendo? Tá brincando, né, tio? O que ela estava fazendo, gente? Hã? Colocando o carro na casa da vizinha. Adulterando. Agora dá para imaginar aquela mulher saindo com um homem casado? E naquele exato momento ela estava junto com o moço, não estava? Naquele exato momento estava acontecendo uma cópula, porque tem criança ouvindo. Não é isso? Ela estava sentindo o que naquele momento exato? Deus estava triste com aquilo? Não. Como é que eu posso provar que Deus não está triste com aquilo? Porque sente prazer quando Deus tem prazer. Ele fez o nosso corpo para ele. Uma das coisas foi para ele. É. E no texto aqui, de onde que eu arranco isso? Eu não te condeno. A palavra condenar, ela é literalmente uma palavra criteriosa. A condenação sempre é resultado de uma série de coisas que levam à condenação. Verdade ou mentira? Você foi condenado por isso e isso. Se ele não condena, então não tem critério. Da onde que você tira essas coisas da Bíblia? Daí. Nesse lugar. Pior que não, Thiaguinho. Pior que não. Mas pode usar, gente. Eu não uso mais. Mas quando dá dúvida, eu vou lá cutucar. Com certeza. E aí? Dá pra imaginar Jesus falando assim: filha, nós ficamos tão felizes de te ver sentindo prazer, porque a gente tem prazer de você ter prazer. A gente se sente bem com isso. O nosso problema não está com o adultério, porque a gente sabe separar muito bem as coisas. A gente sabe separar uma gota, o tamanho, o desenho geométrico, o desenho cilíndrico.
a posição que ela cai, a velocidade que ela quer, quanto que ela coxa, quanto que ela não coxa, e onde ela começa e onde ela termina. A gente sabe separar gota por gota. Você acha que a gente vai saber separar suas atitudes? A gente sabe separar suas atitudes. A gente sabe separar o que você fez de certo e o que você fez de ruim. Não é errado você sentir prazer. Não é errado você descobrir seu corpo, nem usufruir do seu corpo. Isso não é errado. Não tem problema aí. Por isso a gente não te condena. Agora a gente vai mostrar pra você, querida, como que nós te enxergamos. Nós te enxergamos assim sempre. A gente vai mostrar o nosso lado, de nós pra você. Que bom que você sentiu prazer. A gente fica feliz porque você está usufruindo daquilo que nós queremos pra você. Isso é ótimo. Só que, já parou pra prestar atenção? Que você poderia sentir essa mesma coisa de uma forma diferente? Que você poderia sentir prazer com alguém que te ama de verdade? Você sabia que o meu pai poderia dar alguém para você que se tornaria um instrumento dele, para transferir o amor dele por você, para que você não se sentisse tão carente mais? Tão carente ao ponto de ter que ser uma segunda, ou tão carente ao ponto de ter que estar junto de um homem que não consegue amar só você? Ou melhor dizendo, se preocupar só com você? Tão carente ao ponto de precisar ser um escape? Quem me entende? Você pode ter um homem que te ama e te respeita de verdade. Nós não te condenamos por nada do que você fez. Agora eu vou dizer pra você como você deveria nos enxergar. Vai e abandona sua vida de pecado. O que a gente faz pra você é bom? É. Agora eu vou mostrar pra você o que você deveria fazer pra ser bom pra gente também. Quem entendeu? Ele não é lindão? Só que para isso ele julgou a moça? Ou ele defendeu a moça diante da condenação de todas as pessoas? Vocês estão entendendo, gente? Tá na hora da gente amar o mendigo. Tá na hora da gente amar o drogado. Tá na hora da gente amar o ladrão. Eu sei que é difícil você amar o ladrão que roubou sua casa. Eu sei que é difícil você amar a pessoa que roubou sua bicicleta. Eu sei que é difícil você amar a pessoa que está fazendo mal para você. Eu sei que é difícil você amar a pessoa que parece que está fazendo mal para você de alguma forma. Eu sei que é difícil você amar a pessoa que prejudicou seu filho. Eu sei que é difícil tantas coisas. Mas é difícil porque a gente ainda não está se parecendo com Jesus do jeito que deveria se parecer. Quem está comigo? Está na hora disso acontecer de verdade. Verdade ou mentira? Sabe por que a gente só consegue destacar os erros? Sabe por que a gente só consegue olhar os erros? Porque a gente não está olhando com a ótica dele. Isso me encanta. Isso me encanta. Jesus não está preocupado só com o cabelo que você tem. Jesus está preocupado com o seu coração. Jesus está preocupado em como o seu coração se comporta. Ele prefere um cabeludo como eu era para amar alguém que não é amado do que alguém com cabelo cortado como eu que não liga para ninguém. Quem me entende? Quem me entende? Por isso que Jesus é o cara. Quando eu falo que ele me amou numa hora onde ninguém me amava, porque é um fato. Me amar hoje é muito fácil. Eu queria ver me amar na época onde ninguém me amava. E ele decidiu acreditar em mim. Vocês entendem? As atitudes de Jesus no meio do povo, o carinho de cuidar das pessoas, o carinho de ter compaixão com a pessoa que está doente, o carinho de chegar perto dos pecadores e fazer uma aliança com eles, de comer com eles à mesa, o carinho de dizer, gente, não faz banquete, não faz janta para quem tem dinheiro para comer, não. Não faz janta para quem pode retribuir uma outra janta, não. Convida quem não pode te retribuir uma nova janta. Convida quem não tem dinheiro para comer junto com você. Convida quem não tem possibilidade de fazer nada por você. Põe ela sentada na mesa junto com você e dá para ela a mesma realidade que você tem. Vê se vocês me entendem, por favor. Nem todo mundo que está ao meu redor, nem todo mundo que está ao seu redor merece metade das coisas que você faz. Quem me entende? Vocês me entendem? Está na hora a mente da gente abrir. Nem todo mundo que está ao nosso redor merece quase nada do que a gente faz. Aí que está a grande jogada. Isso chama-se semente de realidade. Você está convidando ela para sair de um buraco. Eu falei para minha esposa assim, amor, tem pessoas que não passaram o que você passou e vão viver o que você vive. Ela, é isso que é o problema. Eu falei, nega, só que aí que está o grande segredo das coisas. Graças a Deus que você existe. Eu falei assim, por quê?
Porque hoje você está ajudando pessoas a não sofrer do jeito que você sofreu. Você sofreu para elas não sofrerem. Jesus foi à cruz para a gente não precisar ir lá. Vocês estão comigo? Jesus passou mal bocados para a gente não precisar passar. E é aí que está o grande segredo. Eu vou repetir uma vez mais. Nem todo mundo que está ao seu redor merece 10% do que você faz para essas pessoas. Seja bem-vindo à realidade de Jesus. Que dia que algum de nós merecemos alguma coisa que Ele fez? Há um texto na Bíblia que diz: olhou-se para a terra e não houve um único justo sequer. Antes da gente dizer que as pessoas ao nosso redor não merecem as coisas, a gente precisa enxergar que a gente nunca mereceu nada. Minha cabeça não é louca, gente. Eu só quero poder explicar para vocês as coisas com calma, com paciência. Não dá para enfiar tudo de uma vez só dentro da cabeça de todo mundo. Quem me entende? E nem muito menos dentro do coração. Ame quem não merece ser amado. Ame quem não respeita ser amado. Ame quem não reconhece o seu amor. Ajuda quem não aceita a sua ajuda. Ou melhor dizendo, quem não reconhece a sua ajuda. Esteja do lado das pessoas que a sociedade não aceita. Não tenha medo de parar na rua e abraçar um mendigo, que você não sabe o quanto que ele espera esse abraço. Não tenha medo de arrancar seu tênis, dar para ele usar. Você tem um pai para te dar outro, ele ainda não tem um. Porque se ele tivesse, ele não estaria lá. Quem está me entendendo? Ame a vida mais do que esta vida. Entenderam? Ame Jesus mais do que essa vida. Tem 400 mil projetos na minha cabeça que eu acredito que eu recebi de Deus pra gente acabar com os mendigos de Florianópolis. Quem tá me entendendo? Tem 400 mil projetos na minha cabeça para dar emprego para esse povo todo e trazer eles não restaurados à sociedade, mas inseri-los no reino de Deus. Tá tudo aqui, mas eu preciso do quê? Eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas como vocês. Eu preciso de corações maravilhosos igual do José. É Josézão bonitão. Quem estiver quietinho não sabe os coração, né, seu preto? A esposa dele, de várias outras pessoas estão aqui. Quem está comigo? O pai não está preocupado com os defeitos nem com os erros que acontecem na vida da gente. O pai está preocupado com a força que a gente faz para mudar. Para a gente poder ser útil para as pessoas. Porque eu sou sincero para você, se a gente viver e a gente não puder fazer nada para alguém, não vale a pena estar aqui. Você entende? Se você não puder ser útil para alguém, melhorar o mundo das pessoas, melhorar a vida das pessoas, não faz sentido você estar aqui, cara. Não faz sentido. Literalmente não faz. Quem está comigo? Mas por que tem pessoa que funciona e tem outras que não? Assim, não é que funciona, que não funciona. É tipo assim, que você consegue ajudar e tem outros que você não consegue. Tem algumas pessoas que às vezes um gesto assim, pequenininho, funciona que você fez muito forte. Tem outros que... Você vai reparar assim, Rênia, que existem pessoas que a gente não consegue arrumar, mas outras pessoas vêm e conseguem. E quando a gente para, assim, Rênia, quando a gente para e pensa, é uma coisa que eu faço sempre. Quando eu vejo que eu não estou conseguindo ajudar alguém... Mas assim, por que a gente não consegue amar, sendo que dentro da gente, a gente quer amar? Ofensa. Ofensa. Trauma e frustração. É o segredo da gente não conseguir fazer mais. Uma pessoa ofendida, ela tem limite, sabe, Rênia? Eu chego, se eu tô ofendido com o Rude, por exemplo, eu falo, Rude, vamos lá, vou te ajudar. Ah! Eu já não quero fazer mais. Agora pro João, não, João, que é isso? Ah! Relaxa, rapaz, parte brava, rapaz. Pitbull é esse, vem cá, bonitão. Eu não tô ofendido com ele. O ambiente de ofensa faz a gente não ser quem nós somos. O ambiente de ofensa faz a gente não dar aquilo que a gente está disposto a dar. Você para e fala, gente, eu sou tão servo, eu consigo fazer tanta coisa, mas por que com ele eu não consigo? Ofensa. A gente tem que amar essa pessoa ao ponto de lutar pelas nossas ofensas, para poder arrancar essas ofensas, para a gente parar de roubar as pessoas. Toda vez que eu paro diante de uma pessoa que eu vejo que eu não consigo ajudar ela, eu falo, cara, tem que acontecer alguma coisa. E um dos maiores, olha, eu consigo ajudar todo mundo, menos a minha esposa. E quando eu paro diante dela, eu falo, cara, por quê? Faz 9 anos que eu brigo com isso. Hoje eu tô conseguindo ajudar ela muito mais do que antes. Porque eu amo ela, Rênia. Ela é a mulher da minha vida. Mas você consegue entender que tem pessoa que você ama e que você não consegue ajudar? Então você não ama. Não
não sei se eu amo, mas... Não, se não amasse, a gente não queria ver a pessoa... O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O maior defeito que nós temos é não ter coragem de reconhecer, desculpa tá a palavra, a merda e o lixo que a gente se encontra. Por isso que as pessoas não mudam. Porque elas não conseguem reconhecer que elas têm defeito. Gente, 2 e 2 são 4. Hoje eu lido bem radical desse jeito. Não amo. Não tem. Ah, eu amo. É que na realidade eu amo. Eu não amo, gente. Pronto. Para de ficar dando volta. Não amo e pronto. Vamos amar. Hoje foi pedir vamos aprender a amar do jeito certo. Porque se eu tô... É aquela ideia assim, ó. Se eu faço do jeito certo... Se eu faço do jeito certo, tem que dar? Senhora Rênia Reis Rosário, presente. Se eu faço o que é certo, tem que dar? Tem que dar certo, não é? Se eu tô fazendo o que eu acho que tá certo e tá dando errado, é porque no mínimo que eu tô fazendo tá aí. Pronto, para e aprende a... Mas tem coisa assim que você tá tentando, por exemplo, assim, você tá achando que você tá fazendo certo... E deu errado porque tá errado. Você sabe que esses dias eu tava dirigindo o carro em Marília, né? E aí eu tava tentando intencionar em Deus e buscar uma resposta em realmente como amar o próximo, mas... Mas tem a questão, sem te cortar. Sim. Cortando. Será que, por exemplo, assim, a outra pessoa não quer se deixar ser amada também? Por isso que o amor tem que estar sempre vivo ali, esperando. O amor tem que sempre estar ali, ele não pode alterar, ele não pode mudar. Por mais que a pessoa resista, você tem que estar ali todos os dias. Eu tô aqui... Quanto tempo você está aqui já, Guga? 4 meses. Eu tô há 4 meses esperando esse menino abrir o coração dele para Deus. Se ele me conhecesse na época do Santo Espírito, nem conversar comigo ele ia conversar. Se ele conhecesse comigo no médico, eu ia ficar namorando ele, mas deixar ele distante, porque ele não é homem de Deus, ele não tem nada com Deus. Esse menino é um amigo para mim hoje. Me ama desesperadamente. E eu me sinto privilegiado de me sentir amado por ele. Você entende? Eu tô há 4 meses sonhando com o momento e ontem foi o meu dia da minha realização. Você me entende? Eu não quero que as coisas mudem. Eu preciso estar ali todos os dias disposto. Que a 1 hora aquela pessoa vai se abrir. E a hora que ela se abrir, sabe o que ela vai falar pra você? Caguei, pisei, sentei em cima e você nunca mudou. Já falou. Mais de 10 dias. Então continua fazendo o que você está fazendo. Só que está na hora de você rever coisas para ver se não está potencializando mais porque está sujo. O Vinícius, eu estava conversando com o Vinícius antes do casamento e ele extraiu um princípio de Deus muito lindo. Só que a rejeição que estava dentro do coração dele sujou o princípio. E quando o princípio está sujo, ele não funciona como deveria funcionar. Ele não dá certo. Aí entra na frase que o Tiago acabou de falar ali. Então vou ter que aprender a amar. Bora lá. É a hora que você volta e começa passo a passo até descobrir onde está o erro. Corrige e vai mais uma vez. Para cada vez o amor ficar mais puro. E quanto mais puro ele for, mais eficiente ele é. Entendeu? Sabendo que realmente é o amor, né? Você vai estudando outra vez. O amor faz a gente de verdade suportar qualquer coisa, cara, e ir para frente. Fala, Tiaguinho, bonitão. Não, então, aí eu tava viajando... A Marília. Aí eu tava buscando essa resposta. Não é uma completa, mas ajudou muito. Jesus tinha falado pra gente realmente amar os nossos inimigos, né? Sim. E aí eu falei, puxa, como é que eu vou amar bem meu inimigo, né? Eu só amo quem me ama, não presta, né? Não que não preste, eu amo, mas beleza, é fácil amar. É mais quem ama fácil, pra gente. sim. Como é que eu vou amar o inimigo, né? Aí eu comecei a perceber que, poxa, Jesus não condenou ninguém. E ele estava no meio de todo mundo e amava todo mundo. Como é que ele fez isso? Aí foi aquela época que você estava falando sobre separar os erros das pessoas, da pessoa. Aí eu comecei a olhar para a ótica de Deus. Falei assim, puxa, ela consegue separar as pessoas dos erros dela. E quando eu começo a separar também, eu começo a olhar que ela também precisa de amor, de carinho, e ela tem necessidade que as pessoas entendam ela, assim como Deus entende a gente. Aí eu comecei, e outra, ele respeita o nosso tempo, né? Também de entendimento. Então eu comecei a falar, puxa, velho, então cada vez que eu paro e respeito o erro da pessoa e trato ela indiferentemente do erro dela, Isso. ela se sente amada. Isso.
Perfeito. Aproxima da gente tanto de Deus. Perfeito. E aí eu comecei a falar, puxa, então acho que decidi dar pra me amar as pessoas. Por quê? Eu tô Porque conseguindo. esse método que Jesus nos ensinou, ele nos impede de se ofender. Sim. Entendeu, René? Acabou a ofensa. Amor 100%. É exatamente isso aí que o Thiago disse, sem colocar nenhuma palavra, sem tirar nenhuma. É exatamente isso. Está perfeito, 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 perfeito. Nesse conceito que é o de Jesus, genuíno e puro, eu fico impossibilitado de me ofender. E se eu estou em impossibilidade de ofender, resolver o problema. Eu descobri que o segredo do Pai de nos amar é que Ele não consegue se ofender. Ô, gente, isso mudou minha vida, cara. Se você consegue não se ofender, você consegue amar qualquer ser humano da Terra. Dá para imaginar, Renner, andando eu, Pai e Jesus. E tá o Pai lá e de repente eu sinto ciúmes de Jesus, achando que o Pai está dando mais atenção para Jesus que para mim. Eu saco uma arma, enfio na cara de Jesus e nós estamos num plano eterno. Tudo que acontecer ali é para a eternidade toda. Nunca mais vai ter volta. Nem com todo o poder de Deus tem como voltar mais. Eu arranco a arma e pá, na cara de Jesus e mato ele. O pai está vendo o filho dele morrer para ele nunca mais ver ele. Você acha que o sorriso dele vai mudar comigo? Não, se ele não se ofende. Você tem noção disso, cara? Não vai. Só a pessoa só não consegue porque ela não mesmo. Mas ela não consegue atirar. Pai, então não deixou de amar Satanás, só que ele mesmo decidiu se afastar do pai. Literalmente. Seja bem-vindo a uma verdade eterna. Exatamente assim. O diabo ele não é ruim, cara. Eu tive uma experiência pessoal com vários demônios. Eles começaram a conversar comigo bons. Eu falei, pai, mas engraçado. Ele falou, Wagner, eu não criei seres ruins. Quando eles lembram que eles não têm mais volta, aí acende a ira deles. Porque aqueles pecaram em espírito, né? Eles pecaram em consciência, não tem como voltar mais. E o que acontece Fala, bonitão. com as pessoas que se suicidam? Essa pergunta é gostosa. Eu não tinha resposta para ela, hoje eu tenho. Existe uma diferença. Eu vou dizer para vocês com todo o carinho do mundo. Ai, bora pra polêmica, né? 98% das pessoas que se suicidam, 98% não vão pro inferno. Mas está escrita lá, Apocalipse, que o suicida vai pros quinto, pro sexto e pro sétimo dos infernos. Vai arder lá no mármore. Pitarelli, Deus trata o ser humano em sã consciência. Deus julga o ser humano em sã consciência. Sã consciência, o Pai tem muita consciência do que é um ser humano em sã consciência. Ou seja, pensa a pessoa, uma garota que a gente acompanhou, até o Gerson está contando essa história para nós e a gente acompanhou um pouco de perto. Ela saiu, engravidou de um cara e de repente ela se viu na condição de que ela ia ter que encarar a bomba relógio do pai dela. Ela preferiu morrer do que encarar o próprio pai. Agora vamos tentar imaginar momentos antes dela morrer. O que ela fez? Ela amarrou um troço no pescoço e pulou da janela. E morreu. Uma menina de quantos anos? Chuta pra ver quem acerta. 12 aninhos, cara. Se não era 16, se eu não tô errado. De 12 a 16 anos. Pra não errar, depois eu ligo pro Gerson e pergunto de novo. Imagina, cara, que pai é esse, cara? O que ele fez com essa menina que ela prefere morrer do que conversar com o cara, gente? Vai fazer o quê, gente? O que pode fazer? Já engravidou, pronto. O que vai fazer, gente? Vai matar a menina. Não, ela preferiu morrer do que contar a verdade pro pai dela. Agora, vamos imaginar a pressão que aquela mulher teve? A alma dela, assim, nela, só, vai ter que morrer. Não tem mal o que fazer. Seu pai vai te matar. É o fim. Sabe? Tu vai fazer o quê, cara? Já era. Não tem o que fazer. A única solução é a morte. Aí ela tá tão pressionada pela alma dela que ela não tem outra escolha. Esse tipo de atitude não é o suicídio da Bíblia. Mas se for parar pra pensar, todo mundo que se suicida passa por essa pressão na alma. Então, Por isso que eu lhe disse que 98% das pessoas que se suicidam, elas não vão para o mas inferno. ainda tem uma porcentagem. Tem, agora eu vou te dizer o que é o suicídio. Que encaixa nos mínimos 2%. Quem são os 2% que eu disse? Deixa eu ver quem sabe. Homem bomba. Morre inconscientemente.
Esses são os verdadeiros suicidas. Não tem alma apertando eles, cara. Os caras foram treinados para fazer aquilo. Mas e a ignorância? Qual a ignorância? Tipo, eles morrem acreditando em uma coisa que eles acham que é certa. Sim. Eles vão morrer, que vão ter tantas mulheres. E a lavagem cerebral que eles sofreram. Isso é uma pressão da alma. Não Parece uma boa resposta, não parece, gente? Pensa. É uma pergunta. Agora, vocês já pensaram que eles receberam uma lavagem cerebral? Sim. Pensaram nisso? Pensaram que eles receberam um conceito errado? Sim. Agora, vocês já pensaram também que Deus é onisciente, onipresente? Já pensaram que Deus jamais deixaria um ser humano passar pela terra sem antes investir nele? Se ele faz isso dentro de terra indígena, onde ninguém conhece ninguém. Todas as religiões, a não ser essas aí, a morte nesses casos é um momento de honra, aonde como se você morresse pelo seu país, você morresse pela honra do seu líder, assim subconsequentemente. O que eu não posso esquecer é que esse evangelho precisa chegar dentro de todos os sistemas de governo. Ele precisa chegar dentro de todas as pessoas. E ninguém vai morrer de verdade sem antes ser atingido por esse evangelho de alguma forma. Não vai acontecer isso. Ah, mas lá em Romanos está dizendo como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele a quem nunca ouviram? Peraí, gente. O Pai, ele nos conduziu a fazer algo. Entende? O Pai nos conduziu a levá-lo às pessoas. Mas não seria injustiça demais o Pai fazer um ser humano que se tornasse inatingível? Que não pudesse receber nem um mínimo de influência? O que vocês acham? Pensa um pouco. Vocês estão levantando possibilidades, eu também. Pensa um pouco para você ver na possibilidade. Porque às vezes a gente não fica sabendo, a maioria das vezes a gente não sabe. Exatamente. Agora nós estamos vendo lá o ataque da Síria. Aquela coiseira toda. Eu queria que as câmeras filmassem os filhos que moram lá. Para você ver a bomba cair e não acertar eles. Você vê eles tendo lugar para tomar banho onde ninguém tem. Para você ver eles experimentarem milagres onde ninguém experimenta. Uai, eu conheço um casal de missionários que morava dentro da África. E o pai queria que eles saíssem da África e viessem para o Brasil. O pai falou assim, olha, se arrumem que vocês vão para o Brasil de avião. Um avião cargueiro do exército. Primeiro, que avião cargueiro do exército só pode ser levantado do voo quando é alarmado uma guerra mundial. É mais ou menos nessa linha que o negócio funciona. Ou quando tem alguma guerra, alguma coisa nesse aspecto. Aquele avião simplesmente saiu da onde estava. 2 pilotos foram atrás desses missionários, do jeitinho que eu estou falando para vocês. Eu acompanhei eles lá em Minas Gerais, onde eu era pastor. E convidou-os para regressar ao Brasil dentro de um avião cargueiro. Wagner, o que tinha dentro daquele avião que estava sendo encomendado de lá da África até aqui no Brasil? 2 missionários. Mais nada. Aquele avião saiu de lá só para trazer os 2 aqui no Brasil. Por que isso acontece com uns e não acontece com todos? Quem me entende? Então existe uma diferença de uma pessoa não estar em sã consciência, existe uma diferença da pessoa estar em sã consciência do que ela está fazendo. Ela pode estar equivocada. Mas eu não estou dizendo... Há uma diferença... Eu não quero morrer, mas eu estou me sentindo pressionado a morrer. Quem me entende? Sim, sim. Agora, há uma diferença de eu gastar minha vida inteira tendo consciência que eu quero morrer. Que eu quero morrer. Quem que já veio do mundo, nunca participou do evangelho e teve algum tipo de experiência com Deus sem ninguém pregar para você, levanta a mão. Não é possível que é só eu, gente. Ó, Bruno, o que mais? Veio direto do mundo. Pensa. Veio do mundo, não participou da igreja evangélica, ninguém pregou para você e você teve uma experiência com Deus. Eu tô aqui, ó. Eu sou um deles. Quem mais? Kelly, mais alguém? Bruno. E aí? Olha que legal. Quem não é atingido por alguém pregando vai ser atingido por Deus de alguma forma. Sabe aquela ideia de alguém começar a falar com você? Será que você está fazendo tá certo? Todo mundo vai ser atingido por Deus de alguma forma ou de outra. Com a gente ou sem a gente. Quem me entende? Mas então essas pessoas escolhem não ouvir isso. Sim, senhora. Até hoje, ó, pra você ver, ó, hoje, com as pessoas tendo conhecimento do evangelho, elas escolhem continuar sendo cegas. Algumas pessoas estão me ouvindo nesse exato momento agora e falam, esse cara é louco. Daqui 6, 7 meses tudo muda. Então a possibilidade tipo, de um homem aprendeu a isso, a querer se matar, chegar lá se matar sem ouvir do pai? Há possibilidade disso? Não, ele vai morrer normal. Não, dele não receber o incentivo de Deus, não. Biblicamente, não. Por que ele se mata então? Porque ele desiste. Cultura. É cultura. Mas aí, se ele se matou, então ele
voz de Deus Mas eu e vi. negou a Deus. Então ele decidiu alguma coisa, né? Ele decidiu ignorar. Por que ele vai ainda ter salvação? Esse não tem. Esse não tem. Esse faz parte. Das outras pessoas. Não, a diferença é que as outras pessoas não estão em sã consciência. Olha essa jovem, por exemplo, de 12 a 16 anos. Ela, meu pai, e agora o que eu vou fazer? Quem já ficou no lado de desespero desse jeito alguma vez na vida? Faz besteira ou não faz? Quem fez besteira igual eu? Só faz. Aí depois que você para e pensa e fala, que eu... Agora você está em sã consciência. Entendeu? É nessas horas que você para e fala, que eu fiz, cara? Agora tu tá em sã consciência. Quando você vai pro conceito da palavra suicídio, de verdade, em Apocalipse, você vê que existem diferenças. Diferenças. Bem diferente. Os usuários de droga, um exemplo. A maioria deles não vai ser feito assim. Porque todo mundo sabe que a droga pode matar, né? Com certeza. O cigarro também, sabe? Que aquilo acaba com o pulmão. Então isso é um suicídio. Gradativo. No final das contas, a pessoa sempre vai ter. Olha, gente, eu conheço muitas pessoas que nos últimos segundos tiveram experiências com Deus e tchau. Aí como é que ficou a vida dessa pessoa? Sofreu, foi embora com Deus. Como eu tive uma experiência pessoal com a minha avó. Ela morreu, que eu já contei pra todo mundo. Se vir com papo furado pra não pensar que não existe, eu mostro pra vocês na Bíblia Sagrada e na mostro na cultura judaica. Não tô dizendo de vocês aqui, que eu sei que eu tô dizendo de pessoas externas que tentam me questionar. Eu tive uma experiência com a minha avó morreu. De repente, o pai falou assim, Wagner, sua avó quer falar com você. Eu falei, sua avó quer falar comigo? Ela morreu. Eu vou falar com quem tá morto, gente. Só que ela não estava morta ainda. Entende? Ela não tinha ainda sendo designada para onde ela deveria ir ou não ir. E eu comecei a conversar com ela. Eu tenho gravado até hoje no WhatsApp a conversa que eu tive com ela, não lembro tudo na ponta da língua. A mulher é ruim até na beira da morte, gente. Eu falei pra ela, falei, vó, o meu tio, não vou falar o nome só por ética, o meu tio falou pra senhora de Maria, vó, infelizmente, desculpa, o tio estava errado. A senhora acreditou nele e ela falou assim, Wagner, eu não tô não onde você imagina que eu tô. Só que naquela hora veio aquela sensação de onde eu tô é ruim. Sabe? Então, tipo, eu comecei a falar pra ela, falei, vó, dá tempo ainda, vó, dá tempo. E ela continuou ali, tinhosa, na minha linguagem mineira, cabeçuda, e eu não quero, e tá. Aí eu comecei a insistir. Quando eu comecei a insistir, mesmo eu parado aqui, olhando para um ponto fixo, normal, eu senti eu voltando, cara. Falei, que loucura, cara. Mas eu tava parado olhando pro chão. Eu não tava vendo ela, mas eu tava ouvindo ela e a voz da minha avó. Não tem como não ser ela. Sabe? As sensações que eu tinha de realidade dela, a sensação física, a mesma sensação de realidade que eu tenho do pai, eu tinha dela falando com ela, sabendo que era ela, onde estava, jeito assim, ó, trejeito, mexendo, dava pra quase perceber a boca dela mexendo, viagem. E a hora que eu percebi que aí eu comecei a insistir, falei, não, vó, a senhora precisa, aí como se Deus falasse assim, Wagner, não é assim, não é forçando que eu quero alguém lá comigo, entende? Aí eu senti, eu voltando, parado, olhando. Eu falei, que loucura, eu tô sentindo uma sensação de eu voltar de dentro de um buraco, de um túnel, ao mesmo tempo que eu tô parado aqui, olhando pra lá. Eu falei, nossa, que loucura, gente. Nossa, acabou. Não consegui falar com ela mais. Ainda a sensação que eu tenho, que eu sou filho do pastor, né? É que quando a gente tá na religião, assim, parece que Deus não quer salvar nós. E agora que a gente tá aqui, eu vejo... Puxa vida, agora você matou, pô, bate aqui. Passei minha vida inteira pensando nisso, cara. A impressão que dava que Deus não queria salvar ninguém. Tanto que eu torci aquela palavra. Jesus fala por parábolas para que outros vejam e não entendam. Nada a ver, a parábola é justamente para você entender, gente. Vai, Pita. Então, essa sensação, né, que eu tinha antes, né, que era tão difícil ser salvo, porque é isso que a igreja prega. Qualquer coisa que vai pro inferno, então é muito difícil ser salvo. E agora eu vejo que o Pai não quer que ninguém seja condenado. Ele faz o possível tudo, e o impossível para que você não seja. Tudo que você pode imaginar. As pessoas que realmente são é porque realmente não teve jeito. Porque ele tentou de todas as maneiras que o filho E a pessoa não quis, cara. Pensa assim, Deus é poderoso? Agora você imagina ele usando todas as habilidades, capacidades e poderes, unções e tudo que você puder imaginar para te conquistar. Fala, moreno do cabelo vermelho. A gente ouve muito sobre a vontade permissiva de Deus.
Oh, teologia pós-moderna, hein? Que coisa feia. Aí eu falo quase isso. Nossa, vocês estão pupotizando uma com a outra. Eu vou dizer que, tipo, existem pessoas que não vão ser salvas e que isso não é da vontade de Deus. Essa Bíblia é sua? Não, é Deus. Então tá. Então pega aí, então abre em Romanos 9. Eu vou te mostrar que nasceram pessoas para ir pro inferno. Pode ser? Pode ou não pode? Então tá bom. Eu ia perguntar sobre isso, predestinação. O grande problema. Quem já leu isso, gente? Eu era da igreja batista. Uns desceram pro céu. Mas essas pessoas podem estar dentro da igreja? Como assim? Pode. Pode, porque aquele negócio lá não é igreja. Eu passei, Salma. Teve uma pergunta, tá caindo óleo na minha cabeça. Teve uma pergunta que eu fiz pra Deus uma vez. Eu tinha acabado de entrar na igreja evangélica. E Deus havia me dito assim, ó, o diabo não entra na igreja. Mas, rapaz, manifestava demônio na igreja todo dia. Foi o capeta que falou comigo, não é possível, ele tá tentando me confundir. 6 anos depois, já numa cabeça um pouco melhor, né? Tinha que ficar, né? Pelo amor de Deus. Caiu minha ficha. Realmente. O diabo não entra dentro da igreja. Ele entra dentro dos templos. Entende? Mas não, Wagner, mas entrou dentro de uma pessoa. Sim, aquela pessoa não é igreja, cara. Se ela fosse igreja, ele não ia entrar ali dentro. Aí eu entendi. O diabo entrou dentro do corpo de um discípulo, mas não dentro do filho. Do filho. Satanás entrou dentro do discípulo de Jesus, mas não entrou dentro de Jesus, o Filho de Deus. Entendeu? Que era o sonho do diabo. Gente, eu queria ter um momento com vocês aqui, se vocês deixarem. Não é de convencimento, todo mundo já está convencido, que bom. Mas eu queria ter um momento com vocês para vocês escutarem que não tem outro jeito. Ou se é filho, ou não tem como ser mais nada. Não, esse negócio de cristão, discípulo, apóstolo, reverendo, essas coisas, esquece aí, cara. Profeta, não sei o quê. Esquece essas coisas, cara, esquece. Exatamente, esquece esse negócio, cara. Cada um vai viver o que quer. Eu vou dizer para vocês que a maior excelência, o maior nível que o ser humano pode viver na face da terra é ser filho de Deus. Não tem nada mais poderoso que ser filho de Deus. Não tem nível maior do que ser filho de Deus. Não tem nada além de ser filho de Deus. E não tem nada maior do que o Pai. Não existe revelação maior do que o Pai. Gente do céu, cara, eu desafio até Deus nessas horas, cara. Eu desafio o Pai a me mostrar uma revelação maior do que Ele. Não tem. Não tem nada maior do que Ele, gente. Não tem. Tá rindo, né? Não tem, cara. Legal ver os dentão de rindo. Não tem. De verdade não tem. Não existe nada maior do que o Pai, gente. Não tem conversa. De verdade não tem. Meu amor, você pode pegar sua Bíblia no capítulo 9, versículo 18, por favor? Acha aí, Romanos? Tá aí? Beleza. Tá pronto ou não? Acelere, pisa. Vamos lá? Logo ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Nossa, hein? Forte. Vamos ler de novo, 17? Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tem vários cursos teológicos que não conseguem entender o porquê que Deus endureceu o coração de Faraó. Tá aqui, ó. A cara de lata e o povo não lê. E era só 18, ó. Logo ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. 19. Alguém dirá então: por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Ou seja, por que ele está reclamando então? Ué, se ele endurece quem ele quer, amolece quem ele quer, então por que vai se queixar então? Não é isso? Ai, coisa linda. Verso 20. Mas, sem ir, troca de cenário. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus questionas? Dirás a coisa formada
ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? E o que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, a fim que também desse a conhecer as riquezas de sua glória, olha que lindo, nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparastes. Para mim, acaba reforçando de que é a vontade de Deus, que alguém não vá para o céu e de que alguém vá para o céu. Não, aqui ele está dizendo de pessoas que já nasceram para ir para o céu, de pessoas que já nasceram para ir para o inferno. Só que você esqueceu que isso aqui é uma massa. Você tem uma pequena massa predestinada, e uma grande massa nula sendo influenciada por essas duas pequenas massas. Você tem um grupo aqui que vai para o céu, um grupo aqui que nasceu para ir para o inferno. Quer ver um vaso para desonra? Aí, ó, quem conheceu o Fred Mercury? Aquele possesso de espírito maligno. Cadê a justiça disso? Então, se eu já nasci para isso, eu não tenho escolha. Meu amor, a justiça está no equilíbrio. Seria Deus justo criar simplesmente os bons sem os maus? O texto está desenrolando sobre esse assunto. Seria Deus justo? Mas o mal não tem escolha de ser bom. Ele nasceu para ser mal, ele vai ser mal. Ele não tem escolha de ser bom. Aí entra aquela questão que você falou de que nenhuma pessoa vai morrer sem ouvir falar de Deus. Só que ela foi criada para não aceitar, então... Isso. Vou responder. É a mesma frase de antes. Então, vire homem bomba. Tudo ok. Eu penso assim, porque é igual assim, nós nascemos com propósito. Nós decidimos, ou nós vamos buscar o propósito. Mas ele não teve como decidir, porque ele foi predestinado a morrer sem Cristo. É igualzinho Judas ali. Eu gosto dessas coisas, velho. Delícia. O predestinado é o mesmo que o destinado? Não, predestinado é dantes feito. Antes de nascer já foi criado. Ele foi feito para ser vaso de desonra. Ele foi feito para isso. Eu vou ler só um texto. Ó. Pode falar, João. Eu só vou ler o texto para você poder ver que o próprio texto já responde a sua pergunta. Ele mesmo já responde. Tá? Eu quero que vocês entendam que o poder crítico de vocês nunca deveria morrer e nem deixar de existir. Só que o poder de consciência tem que ser maior do que o poder crítico para a gente não se tornar ignorante. Entenderam? A ignorância é falta de conhecimento. É a falta do desejo de ir atrás da resposta. Aí a gente não tem a capacidade de correr atrás da resposta, melhor dizendo, a gente não tem o desejo de correr atrás da resposta, mas tem muito potencial para questionar sem correr atrás da resposta. Aí a gente se torna ignorante. Isso não é uma ofensa para ninguém. Eu só estou dizendo em qual posição eu quero me posicionar. Se eu quero me posicionar alguém que tem resposta ou alguém que não tem resposta e critica. Que a grande maioria das pessoas fazem isso. E se tornam literalmente donos da própria verdade. Entenderam? Faz, João. Mas teve um dia que tu explicou sobre que Jesus disse que o poder da decisão está no nosso momento, no exato momento de agora. E o texto de Jesus desenrolou que está no nosso poder endurecer o coração ou não. Sim. Isso não seria exatamente o motivo da pessoa transformar em filho ou não e consequentemente ir para o céu e para o inferno? Isso foi liberado para a massa. Isso foi liberado para quem está aqui. Isso foi liberado literalmente para a massa. A massa tem esse direito de escolha. A massa tem esse direito de saber se ela quer o bem ou se ela quer o mal. Agora, já existem pessoas que já foram preparadas para influenciar essa massa para o bem e existem pessoas que foram preparadas para influenciar essas pessoas para o mal, porque Deus é justo. Ele não quer dar a você simplesmente uma única escolha. Existe uma peneira divina nos céus e ela acontece aqui na terra. Imagina para você ver os anjos, que legal. Vamos lá na filosofia SUS, tá? Imagina para você ver os anjos. Que chatice, da pega que ia ser. Deus cria um ser perfeitamente perfeito, que não conhece pecado, não sabe que é errado e não tem uma segunda opção.
Aí Deus olha a mente dele, que é Deus. Olha o coração dele, que é Deus. Por quê? Nunca teve outra opção. Aí o que Deus fez? Criou o que lá? Nada. Ele simplesmente abriu a possibilidade para que um ser alto se criasse. Mas se não acontecesse o que aconteceu com Adão e Eva, não seria assim? Adão e Eva? Sim, a questão de... Você esqueceu que Adão e Eva vêm depois da criação dos céus e da terra? Você esqueceu que o primeiro pecado não aconteceu aqui? Aconteceu lá em cima? Então, se não acontecesse com... Se não acontecesse aquela peneira lá em cima, não ia acontecer aqui embaixo também. Ficou diante de Adão o certo e errado, a vida e a morte. Porque isso já tinha acontecido lá em cima. Antes, lá em cima, só existia vida. De repente, alguém decidiu levantar a bandeira do outro grupo. Para que de verdade existisse verdade. Qual que é a verdade? É quando você tem opção. Se você não tiver opção, não tem verdade ali em si. Mas não é justo. Eu acho que é engraçado. Eu acho que é engraçado, você vê como é que a consciência da gente não para pensar e o cognitivo da gente fica faltoso e cego. Porque você viu, vocês defenderam os pobres dos coitados que nasceram para ser mal. Mas não pegaram o mal dos que já nasceram para ir para o céu, seus hipócritas. Mas a injustiça partiu primeiro com os que foram destinados ao inferno. Mas essa injustiça não foi com os que já foram destinados para o céu. E se eles quisessem ir para o inferno? É porque eles não sabiam o que eles queriam. Tirando dúvida de... Aqui. A confusão começou lá no céu, né? Sim. Por que Deus... Onde a gente entra nessa briga? Por que Deus me colocou aqui na Terra? Eu já vou te explicar. Assim, porque... Poderia ser do céu, né? Não entra nessa briga aí, porque assim... Ela é engraçada, cara. Eu gosto dela. A briga foi lá, né? Aí Deus me colocou aqui na Terra, sabendo que a gente ia pro inferno. Por que o Senhor colocou Satanás lá no inferno? Não, ele não colocou você aqui sabendo que você ia pro inferno. Não, mas é igual essa questão, nós estamos predestinados a ir. Não, presta atenção. Mas assim, por que Deixa eu te explicar. Você não foi predestinado ao inferno, você entendeu errado. Presta atenção. Eu vou ler o texto inteiro, que eu quis só responder a pergunta delas aqui de forma bem objetiva. Por causa do tempo, eu quis responder de uma forma bem objetiva. Presta bastante atenção para você ver o contexto, tá? Vai responder sua pergunta, a do João e de vocês todos. Perfeito? Eu vou ser direto com a resposta e vou reler mesmo assim. Direto com a resposta. Alguém dirá então... Olha alguém que sentado do meu lado, ó. Por que se queixa ele ainda? Porque quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que questionas a Deus? Dirás a coisa formada ao que a formou, por que me fizeste assim? O Criador tem poder de criar e tem poder de criar regras e tem poder de estabelecer circunstâncias. O Pai criou seres e deu a esses seres o direito de decidir o Pai ou qualquer outra coisa que não seja o Pai. Você entende? Ele deu o direito para nós fazermos isso. E ele, para poder manifestar esse direito de para cá ou para cá, deveria existir o para cá e o para cá. Deveria existir o bem e o mal, o certo e o errado, e assim subconsequentemente. Para isso, ele deixou um grupo pequeno de pessoas específicas para isso e um grupo pequeno de pessoas específicas para aquilo. Para que essa massa que recebeu esse direito de escolha pudesse de verdade escolher. Porque senão você vai ter que fazer um favor para mim, você vai ter que devolver toda a carne que você comeu até o dia de hoje, por gentileza. Você vai ter que também devolver toda a substância de carbono que você herdou durante todos os anos da sua vida e que você removeu dentro da terra. Que injustiça é remover um carbono da terra. Porque esse carbono está te produzindo vida. Você deveria remover também todos os macros e os micronutrientes que existem dentro do seu corpo, que não são seus, você não nasceu com eles. Com o passar do tempo, você nasceu com partículas específicas desses nutrientes, e com os dias você foi remover esses nutrientes dentro do seu corpo, você teve que repor eles. Para repor, um animal teve que morrer. Para repor, um vegetal teve que deixar a sua vida, que é uma vida diferente do animal, mas não deixa de ser uma vida, é um ser vivente, que precisou morrer para poder entrar dentro do seu organismo, e assim, subconsequentemente. O Pai criou um sistema de vida para o ser humano, e nesse sistema de vida se inclui água, nesse sistema de vida se inclui o ar que você respira, nesse sistema de vida se inclui os animais que morreram para você poder estar vivo hoje, esse sistema de vida se inclui vasos de honra, e nesse sistema de vida se inclui vasos de desonra. Tudo isso faz parte de um ecossistema dos filhos.
para que eles tenham de verdade a opção de decidir entre o bem e decidir entre o mal. Decidir entre Deus de verdade e decidir entre as trevas. Isso faz parte do conglomerado. Agora vamos ler o texto para ver se é isso mesmo. Ai, ai. Vocês têm paciência para ler 26 versículos? Pode ser? Vocês me permitem? Pode ser ou não? Então vamos lá. Eu vou ler um pouquinho rápido, na hora que chegar nos pontos decisivos eu paro um pouquinho. Se eu conseguir ler rápido, você vai ver já, tá? Então Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Que texto maravilhoso. Verso 2. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Não se prive de questionar, tá? Você não está no igreja evangélica. Na sala contrária. Verso 3. Pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a Levi, ao culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descendentes. Deles são os patriarcas e deles descendente Cristo segundo a carne. Está faltando uma palavrinha aqui. O qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem é por serem descendência de Abraão que são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaac será chamada a tua descendência. Isso é, não são os filhos da carne, mas são os filhos de Deus, espirituais. Muito legal? Mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois, isso aqui já explica, tá, gente? Não é que todo mundo é filho de Abraão fisicamente. Aqui está dizendo que nós somos filhos de Abraão por fé, tá, em Jesus. Isso é, não são filhos da carne, que são filhos de... Isso é, não são filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes de Abraão. Pois a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu um só, Isaac, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Agora presta atenção, gente. 12. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Mas por que Deus não amou Esaú e rejeitou Jacó? Por quê? Que Deus injusto que é esse? Por que um nasceu para ser amado e o outro nasceu para ser judiado? Tá vendo? Às vezes a gente não consegue. As minhas brincadeiras aqui não é deboche, tá, gente? As minhas brincadeiras aqui são simples. A gente precisa conseguir entender que Deus não enxerga assim. Ele enxerga de cima para baixo. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus passos são maiores que os seus. Ele sabe enxergar o porquê de todas as coisas. Ele sabe enxergar o para que cada um deles estiveram ali. Esaú parece que não foi amado, mas foi peça fundamental para que Jacó fosse quem ele era. Vocês entendem? Ele tinha um quebra-cabeça para montar para que todas as coisas acontecessem e ele pudesse, eu vou responder essa pergunta, que ele pudesse restaurar o homem que se perdeu. Deus deu ao primeiro homem na terra, Samara, a oportunidade dele escolher o que ele queria. E ele, não estando em sã consciência, ele escolheu a morte em vez da vida. Entende? O que Deus fez? Não é justo alguém que não está em sã consciência pagar por não estar em sã consciência. E Deus criou todo um projeto para nos restaurar de novo e nos trazer de volta. Por causa do pecado de Adão, nós todos estávamos condenados de ponto final. Eu vou contar essa história. Mas a gente já existia? Nós ainda não. Nós estamos falando de geração. Existe, não é fácil, existe um legado geracional, existe uma bagagem geracional que nós recebemos, ou seja, o pecado dos pais são transferidos para os filhos. Isso por causa do pecado de Adão. Então pensa assim, ó, Adão pecou, então se Adão pecou, toda a geração dele vai viver em pecado. Como Adão pecou induzido por uma serpente em si, não é justo, ele não comeu daquela árvore que ele quis.
Mas eu não Já- entendi a Eva no passado. Calma, Por que vamos Deus chegar. me fez se ele sabe que eu vou pro inferno? Já- Não, não. Eu tô me colocando errado. Por que ele me fez se ele sabia que a Eu vou maioria... responder a sua pergunta e depois eu termino o rap, tá? Eu vou na frente e depois eu volto atrás de novo. Respondendo a sua pergunta, Deus quer filhos. O sonho dele é ter filhos que o amam por quem ele é, não porque não tem outra escolha mais. Você entende? O que Deus fez com os anjos no céu, Deus fez também com os homens na terra. Deus queria filhos como você. Só que Deus não queria alguém que não tivesse outra opção. Deus queria alguém que o quisesse de verdade. Para isso o plano começou a acontecer do jeito que precisa. Os anjos conheciam Deus. Os homens Mas não tinha opção. Você entende? É o que eu estava explicando para ela. Como é que eu vou optar por Deus se eu nem conheço Deus? O que está acontecendo com você nesse exato momento? Agora eu estou conhecendo, mas quem está lá fora não conhece Deus. Como é que ele vai escolher Deus se ele não conhece Deus? Para isso que você está aí também, não é? É. Mas são poucos os filhos. Pra Por tanta que são gente. poucos? Olha que legal. Eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Fora toda aquela galera toda que me ouve ali. Eu sozinho. Imagina nós dois que a gente não é capaz de fazer. Imagina nós todos que somos capazes de fazer. Um dia disseram que quando uma andorinha só não faz verão. Jesus sozinho fez tudo isso. Você entende? Imagina todas as demais pessoas se comportando como Jesus de verdade. O que nós não somos capazes de fazer? Para se construir uma cultura, você precisa de 300 pessoas. Uma cultura dentro de um país. Imagina o que 3 mil filhos não são capazes de fazer dentro do planeta. Conquista o mundo. Com certeza. Com certeza. Então a matemática de Deus é muito mais eficiente que a gente imagina. Deus não precisa de muito para fazer muito. Por isso que ele começou com 1 e fez muito. Entendeu? A matemática dele é diferente. E o maior problema que Deus se encontra hoje não é com Satanás, nem com os tronos da maldade, é com a religião. Que a melhor forma de conduzir alguém para o inferno é você fazer a pessoa acreditar que ela está em missão. Essa é a melhor forma. E para isso entra, o que ela levantou aqui, que existem vários outros, que são doutrinas teológicas muito mal desenvolvidas. Quem trouxe isso? Tem Calvino, Spurgeon, ajuda aí, gente, vai? Lutero, John Cliff, e por aí vai, a galera falando um tanto de coisa. A gente prefere pegar a doutrina desse povo do que ler Jesus e continuar com Jesus. E quando a gente vai observar Jesus, a gente observa que boa parte desse pensamento desse pessoal é deles, não está escrito aqui. E isso que me dá certos problemas. Vamos voltar lá. Então ele queria você. Só que ele queria você decidida que você quer ele de verdade, tendo opção para decidir. Consegue entender? Ele foi no céu, viu um anjo, mediu a mente do anjo, que é ele. Olha o coração, que é ele. Ele não tem outra opção. Aí ele abriu a oportunidade para que um ser pudesse se transformar em um ser maligno. E esse ser se intentou de verdade. Era um ser com poder criativo dentro dele. Esse poder criativo que ele tinha se manifestava junto no momento da criação. Até o dia de hoje foi a melhor filosofia que eu encontrei, que faz muito sentido. Esse ser se criou, auto-se criou, que ele desejou ser semelhante a Deus. Porque ele via que Deus falava, mas o poder criativo saía de dentro dele. Eu estou aqui servindo esse cara para quê, gente? O cara fala, o negócio sai dentro de mim. O que sai de dentro de mim, que cria, não é o que ele fala. Ele só deu essa opção pro cabeloso. Só pro senhor Satanás. Por isso que ele era um querubim da guarda, por isso que ele era diferenciado, por isso que ele andava sobre as pedras afogueadas, por isso que ele era um ser bonito, resplandecente e formoso, ele era diferente. Então o diabo não teve escolha. Não, ele teve, mas se ele escolhesse não... Eu queria que vocês entendessem o seguinte, gente, presta atenção. Deus não criou o diabo. Deus deixou para ele a oportunidade dele se transformar nesse bichão, com a proposta genuína de ter 2 opções naquele lugar. Ele mesmo se criou com a maldade no coração dele. A primeira maldade se manifestou ali em cima. Entende? Então o que acontece? O desejo de querer ser semelhante a Deus, de tomar o lugar de Deus, com o poder criativo que estava dentro dele, transformou ele. Ou seja, pessoas que guardam segredos, pessoas que guardam, por exemplo, o cara adulterou e não quer contar. Pode prestar atenção que ele vai ficar diferente. Ele vai ficar doente, ele vai ficar estranho. Você vai ver um cara diferente, cabuloso, estranho. Por quê? Porque cada coisa do diabo morando alojado dentro de uma pessoa faz aquela pessoa se transformar sozinha. Porque dentro de nós há poder criativo.
mesmo jeito. Por isso que eu vi que esse negócio que esse cara falou faz muito sentido. Muito sentido. De tudo que eu já ouvi na minha vida, isso que mais faz sentido. Resumindo a brincadeira, não estou afirmando que essa mini filosofia, só isso aqui, não seja verdade absoluta, tá? Agora as outras aqui dá pra ir. Agora vamos lá. Essa peneira aconteceu ali em cima. Porque esse ser desceu com ele com a terça parte, não é isso? Não é isso que está escrito? Bonitinho? Quem queria ficar com o eterno ficou. Quem não queria desceu. Então quem estava ali em cima conseguiu reconhecer que Deus era melhor. Então agora quando Deus olha para eles, Deus vê uma mente que quer, um coração que quer e uma atitude que prova que quer. Entenderam? Eu decidi, Senhor, quando me foi dada escolha. A mesma coisa acontece hoje. Imagina que legal. Olha que injustiça. Já nasceu condenado. Mas eu tenho um pensamento. Não, mas isso não é errado. Você já nasceu debaixo da ira de Deus. Porque afinal de contas, eu preciso decidir se eu quero ele ou não. Só que isso não é justo. Não é justo isso. Por isso que ele criou dois paralelos com equilíbrio. Olha pra você ver que legal. Adão peca. Só que Adão pecou debaixo de pressão. Se Deus trata a sã consciência, então também não é justo Adão pagar pelo pecado dele. Não é justo Adão ir para o inferno. O que Deus fez? Levantou um outro Adão para perdoar o primeiro Adão. E o pessoal entre eles? Hã? E o pessoal? É agora que você vai ver que coisa legal. E Jesus na cruz do Calvário voltou a pregar para esse povo todo. Na cruz. Em Pedro você vê que ele volta e prega a todos eles, até na época de Noé. Como assim? Dando para eles a mesma oportunidade que eu e o Senhor temos. Que eles não era justo aquilo acontecer com eles. Quem entende? E aqueles que quiseram ficaram, aqueles que não quiseram foram embora. É opcional? Agora vamos para uma outra coisa interessantíssima que aconteceu. A morte, deixa eu explicar para você. Deixa eu explicar para você o que é morte de verdade. Morte não é o corpo tombar. Morte é a ausência eterna de Deus. Pensa para você ver na brincadeira. Imagina que agora você nunca mais vai poder ter espaço. Nunca mais vai poder ter chance de ficar perto de Deus. Você está morto. Que a morte é a desconexão eterna de Deus. Enquanto você está vivo, você pode estar desse jeito. E até Jesus morrer na cruz, existiam seres que estavam dormindo. E Jesus pregou em regiões de cativeiro a todos eles. Tanto que depois que Jesus prega, ele se ressuscita. Imagina, maninha. Os caras saem lá da época de Noé e ressuscitar milhões de anos depois, vários e vários anos depois, sai da terra e começa a andar no meio de todo mundo. Em Mateus 24, acho que é Mateus 24, não sei, está em Mateus, ele se levanta e começa a andar no meio de todo mundo. E isso não é uma historinha de carochinha. Você chega em Israel, isso é um fato absoluto lá. Entende? É um fato histórico, normal. Não é algo que eu preciso crer para existir. É um fato histórico. Agora, olha que legal. É justo isso que aconteceu? Não. O pai resolve desse jeito. Agora vamos para outra contrapartida. Em Ezequiel, com a promessa em Jesus, está escrito assim, ó: os filhos comeriam uvas e embotariam os seus... O que é embotar mesmo? Lacare. O que Deus estava dizendo na profecia de Ezequiel? Que não seria mais justo o pai comer doce e o filho ficar com cárie. Em outras partidas, não seria mais justo o pai pisar, sentar na retranca e o filho pagar a consequência. Que em Jesus eu poderia ser livre de todo esse pecado. Entendeu? Agora você tem uma oportunidade de permanecer em pecado e ir condenado. Você tem a oportunidade de verdade decidir que você quer Deus e ficar junto com ele. Então, o que o papai fez foi te dar uma oportunidade de ir para ficar perto dele por escolha pessoal, decisiva e individual de cada um dos seres humanos. Eu escolho se eu quero estar com eles ou não. Mas para isso ele vai usar todo o poder que ele tem, toda a autoridade que ele tem, tudo que ele é e que ele representa, sem te manipular, sem te seduzir e sem te controlar para te atrair para ele. Se você não quiser, não há problema. Agora, se você quiser, tudo fechado. Então, basicamente, quem nasceu para manipular escolheu aquele caminho. Não, quem nasceu para manipular, nasceu para manipular. Se ele faz parte dos vasos de desonra, como nós vamos ler aqui, ponto. Ele nasceu para isso. Então, faz parte do projeto de Deus para te salvar. Então essas pessoas não tem conta, cara.
cara, isso aí. Isso de verdade não é. Não parece justo com essas pessoas. Maninha, o que é justiça para os seus olhos? É todos ter a oportunidade de escolher o que quer. Quem são todos? Todas as pessoas. O que é pessoas? Eu acho que você, os anjos, todo ser que tem consciência poder escolher o que ele quer. Que legal, esse povo que nasceu para isso tem consciência? Não sei. Já viu como é que já não está condenado sobre a sua consciência de pessoas? Um animal tem consciência para morrer? Então por que você come ele? Raciocínio. Existem coisas que são necessárias acontecer para que tudo funcione. O ecossistema, gente, eu vejo que dá desespero. Você vê lá, tava aquele bichinho bonitinho, andando e ver aquele leãozão. Não faz isso não, cara. Dá uma dó, gente. Não parece justo, mas precisa. Precisa para acontecer. Você entende? Mas não só seria possível executar uma lavagem cerebral em alguém se ele tivesse consciência. Tenta me explicar onde você quer chegar, porque eu acho que você pensou uma coisa com a cabeça e falou que acabou. Deve ser isso aí. Existem as pessoas que são... esqueci a palavra aqui. Foram criadas para isso, para serem vasos de criadas para serem vasos de tesouro. Certo. Então você quer dizer que essas pessoas não têm consciência, porque elas não têm a opção de escolher. Isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, não é o que eu quero dizer, é o que está escrito aqui, você vai ler junto comigo. Há uma diferença de eu te apresentar um conceito, uma filosofia minha, e há uma diferença de eu reproduzir em voz alta o que está escrito, cuja existe uma gramática, um entendimento, e qualquer pessoa pode ler, ouvir e entender isso aqui. Qualquer pessoa que foi, no seu caso talvez até maior do que eu, alfabetizada. Entende? Então, todas as pessoas que estão aqui dentro têm a mesma capacidade de enxergar o texto que está escrito para qualquer pessoa enxergar. Está aqui, as claras. De verdade, as claras. Então, assim, o que eu quero tentar dizer para vocês, gente, é o seguinte, ó. Como? Vamos lá, eu vou dar 30 segundos para as duas pensarem. Porque a crítica, ela nasce antes de um piscar de olhos. Eu vou dar para vocês muito mais do que muitos milhares de piscares de olhos, que são 30 segundos. Para vocês pensarem como dar ao ser humano o direito de escolha, sem existir o bem e o mal. Tempo. Você vai ganhar mais 30 segundos. Vamos de novo. Como dar o direito de escolha? Como dar o direito de escolha a um ser humano, pode pensar em vocês, sem existir o bem, o mal e sem existir opções. Tempo. Permanecer naquilo. Se não tem escolha, não. Se não tem opções, não é escolha. Vocês criticaram, então. Crítica que é importante para vocês crescerem e aprenderem, tá? Eu só estou confrontando o sistema seus críticos. Eu quero que vocês continuem criticando, porque se vocês não criticarem, vocês vão ser religiosos. Aonde que a gente encontra o religioso? Onde a gente encontra o religioso? Quando ele não tem mais poder de criticar. Quem me entende? O dia que você não tiver mais condição de me criticar, você está pensando, religioso. Quem entendeu? Quem entendeu? Eu até entendo, eu sei o que você quer dizer, mas a minha alma fica o dia inteiro enchendo. Você já explicou isso uma vez. O que você vai fazer com ela? Quem é seu pai? Quem é seu pai? Sua alma ou Deus? Então você tem que decidir, meu amor. Que verdade que você quer aceitar? A verdade da sua alma está influenciada pelo mundo e pelas trevas, que não é a verdade do seu pai. Entende? Basta escolher uma e amar a outra. É bem desse jeito mesmo. Ah, cadê a forma de Bhaskara do DNA? Não tem, cara. Entendeu? É simples assim. Eu quero essa e vou brigar até a morte por essa. E ponto. O que não dá é abraçar uma verdade religiosa. O que não dá é pegar um conceito distorcido e fazer isso aqui. Aplicar esse princípio que eu estou te explicando que é um conceito distorcido. Você vai se quebrar. Que é o que eu conversei com a Reni, conversei com algumas outras pessoas. Oi, João e Bruno, vamos lá, pra gente não perder. Duas coisas que passou na minha cabeça. Acho que você queria falar também, né? Com relação a isso de... Eu acho que eu pensava meio parecido com o que ela falou, sobre todos terem direito de escolha. Essa parte é nova pra mim. Tipo assim, a pergunta que passou foi a seguinte: como um Deus, um pai bom, poderia criar uma... Acho engraçado, essa frase é engraçada. Todos têm que ter direito de escolha.
Se todos têm direito de escolha, eles vão escolher o quê? Mas é o que você falou, todos terem direito de escolher entre o bem ou o mal. Mas não existe, Porque meu alguns amor. já escolheram o mal. Não existe o mal. Se todos têm direito de escolha e Satanás também tem o direito de escolha, cadê o mal, meu amor? Me diga onde ele foi parar. Não entendi. Satanás não virou Satanás, ele continua sendo o portador da luz, o querubim da guarda ungido, beleza? Ele não é mais mal. Então não tem maldade. A maldade não começou lá, chegou aqui na Terra, não tem mais maldade, então não tem mais serpente, não tem mais mal, não tem mais árvore do bem, não tem mais árvore do mal, você vai escolher o quê? Mas é porque você está pensando no princípio de todas as coisas. Eu estou pensando a partir do momento que passou a existir o bem e o mal. Mas e passou aonde? daí, Aonde que começou o bem e o mal? lá no princípio, lá Certo. no céu. quando Agora vamos dar o Satanás- direito de escolha para Satanás. Ele não foi permitido a ele a possibilidade dele auto se criar. Perfeito? Não foi permitido isso. Ele é bom agora. Cadê o mal? Não existe. Como é que você pode decidir algo que não existe? Mas Isso o aí que eu passou, entendi. o que passou na minha cabeça, duas perguntas. Continua, processo. Processo e vai para onde? Duas perguntas. Como que um bom pai, que é um amor sem limite, pode criar alguém para sofrer? Tipo assim, é o que passou na minha cabeça. E como Jesus diz que tudo é possível ao que crê. E o anjo fala, todas as coisas são possíveis a Deus. Aí existe essa pessoa que foi criada para dar a segunda opção e a outra que foi criada para... Então para eles não é tudo é possível, tipo assim... Só que você está fazendo um erro gravíssimo. Tô pegando um versículo e querendo inserir dentro do meu contexto, entendi. Já respondi. Você está fazendo um erro terríssimo. Você está isolando completamente um texto fora de um contexto que não tem nada a ver. Cada texto tem seu contexto, você tem que respeitar ele. Segundo, como é bom é a filosofia. Como é que um Deus bom pode fazer alguém para sofrer? Eu queria que você devolvesse toda a picanha que você comeu até o dia de hoje. Porque que Deus ruim que é esse? Vai fazer uma pobre de uma vaquinha morrer pra você poder comer ela. Pensa. Ela foi criada para isso, meu amor. Ela foi criada para você viver. Você entende? O que Deus não aceita no dia de hoje, nós podemos mudar isso, é o que acontece hoje com as vacas leiteiras. Que eu vejo hoje os vegetarianos baterem em cima. Eu vi um vídeo de uma moça que, pelo amor de Deus, cara, sacanagem, você fica engravidando a vaca o tempo todo para ela dar leite. Ela morre de não aguentar mais dar leite e trabalhar. Gente, isso não, cara. Isso Deus não criou. Antigamente era. Maninha do céu, não faz isso. Não Não, só na sua região. Maninha, tudo bem. Mas tudo é bem. Vamos falar. É um Vamos falar. lugar em mil que não faz isso. Vai na dela aqui que ela tá certa, porque é desse jeito que acontece. Entra na internet e pede pra ver. Olha os vídeos que você vê. De religião que vai ter em qualquer lugar. Eu vi uma sátira esses dias pra trás, gente, que colocaram 10 mulheres nuas em desenho, com os peitão assim, ó, lá sendo engravidadas o tempo todo. João, as vacas são estupradas. Então esse aqui. Tem noção? As galinhas, mesma coisa. E esse lixo aí, quem que não vai. Agora vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar todo mundo no meu foco, nem disperso, tá? Senão a gente vai criar vários grupinhos aqui no meio e a gente vai se perder um pouco. Eu não quero a atenção de todo mundo, eu só quero que todo mundo vá pelo lugar, tá? Vamos mandando o João aqui, ó. Então, raciocina. Uma vaca sendo estuprada. Deus não criou isso aí pra isso, cara. Tem um boizinho pra fazer ela ficar errada. Entendeu? Vamos respeitar a mulher, sai com o boizinho dela, não com a mão dos outros. Você entende? Ô, que chato, cara. Tem que enfiar a mão dentro do ânus da vaca pra começar a estimular, sabe-se Deus no que lá dentro, pra depois conseguir... Pelo amor de Deus, gente. Que situação, sabe? E a vaca tá lá, soltando leite, cheio de hormônio, cheio de não sei do que. O Roberto já trabalhou com açougue, eu não sei se ele conseguia perceber, mas quantas vacas chegavam lá cheias de doenças, às vezes com negócio que você já deve ter visto perto, não no açougue seus em si, mas dá pra ver que chega com... Você mostrou uma vez um breguete amarelo que cortava e você ia cortando de um monte. Lembra que vocês falaram pra mim esse negócio? Que tinha na carne? Sim. Entende? Então, tipo, gente, não foi feito pra isso. A terra, João, tem que descansar. Um ano sabático. A terra tem que ter o descanso dela. Ele criou uma terra para dar nutriente pra gente, igual eu brinquei com a moça aqui. Criou. Ele criou aquela terra para dar de comida para mim. Sujeitai a terra e dominai a terra. É um pedido de Deus para mim. Sujeitai os animais do campo, os animais selváticos. Ele pediu para eu sujeitar esses animais.
Você entende? Eles foram criados para os tais fins. Ponto. Resolvido o problema. Os vegetais foram criados para os tais fins. Ela não conhece isso, né? Eu sei. Você entende? Então tá tudo certo. Ele é o criador, ele dá as regras de como as coisas acontecem e funcionam para que tudo funcione do jeito que precisa. Entendeu? É assim que funciona. Agora, o que nós vivemos no dia de hoje, eu não vejo a hora. Meu sonho é construir um condomínio e começar a mudar a mentalidade dessas coisas. Eu não quero tomar mais leite do jeito que eu tomo. Eu vou comprar uma vaquinha, vou cuidar dela com meu carinho, vou dar beijinho nela todo dia, fofinha e cara. Gostosinha. Sabe? Ela quer dar leite, ela dá, mas não quer, eu não bebo, não nasci pra beber leite de vaca. Nasci pra beber leite da minha mamãe, filho, não mamo mais. Acabou. Existe 9 anos, você tem uma palavrinha chamada lactose e lactase. Certo? A lactase aumenta, não necessariamente precisando da lactose. Resumindo, quando você tem 9 anos, seu corpo está dizendo para você, para de beber leite, por favor, porque você não precisa mais. Entendeu? Não é mais uma necessidade. Você toma se você quiser. E também não é pecado tomar. Terra que manda leite e mel. Entende? Não é pecado tomar. É um cuidado, um carinho de Deus. Tanto que é dali que você tira os probióticos que o ser humano não tem outro lugar para tirar. Ele precisa do intestino dele para cuidar. Entendeu? Leite de vaca de verdade tem probiótico. Leite que a gente toma de caixinha não tem. Já não é mais leite, é bebida láctea. Entendeu a brincadeira do negócio? Então Deus, ele continua sendo bom. Ele criou uma estrutura para você viver que é boa. Quem entendeu, gente? Vocês estão lá no churrasco, sim, espera nada pra isso. Entenderam? Entenderam, gente? Respondido ou não respondido? Beleza? Quem fez a pergunta do suicídio? Eu sou daqui, tem que dar pra tomar. Rapaz, se eu soubesse que ia dar tudo isso. Nada, não, mas você escuta e aprende. Se alguém te colocar na parede, você sabe fazer como falar. Vocês entendem? Então Deus criou, agora repetindo alguns versículos que talvez não se lembra, não se recorda. Deus disse ao homem, domine a terra, sujeite a terra. Ou seja, você pode comer os animais, faz parte do desejo dele. É a forma como ele criou para que tudo funcionasse do jeito que precisa. Para que tudo corroborasse para o bem dele mesmo e para o seu próprio bem. Entendeu? Não interessa. Ele continua sendo bom. Então, para você poder ter o direito de escolha entre ele e não ele, deveria existir o bem e o mal. E ali começou o primeiro processo. Depois desce para Adão e essa peneira começa a acontecer aqui no nosso meio. Agora nós já temos um ser espiritual tentando convidar a galera para outro lugar. É aquela coiseira toda, e tem todo o bem, o mal, aquela coiseira toda, e todo mundo tem essas coisas. 1 milhão de coisas, sem normal, né? Normal, né, João? Só que a gente conhece também. Bem que ele é bom, o Pai Celeste Santo vai criar uma alma suja, com muita coisa errada, e você vai fazer. Todo mundo vai. Deus nunca criou uma alma má. A culpa do sua alma está mais do seu pai, não é de Deus. Quem mandou seu pai no seu corpo? Mas eu digo esses seres de vasos de desonra, já não foi criado ruim já? É, por que eles influenciaram Jesus? Deixa eu fazer uma pergunta. Essa aqui é boa de responder. Por que eles influenciaram Jesus? Porque Jesus foi criado. Por que o diabo não fez Jesus? Porque o pai, olha pra você ver, ó, o responsável se a alma do filho é suja, o responsável é o pai. Certo. O pai de Jesus era santo, a alma de Jesus era santa. Entendeu? Ele carregou todo o pecado da humanidade, mas ele não carregou o próprio pecado. Entendeu? Certo. E eu hoje sou responsável pelas alminhas dos meus filhos. Eu estou zelando pelas alminhas dele, como Paulo diz, como quem tem que prestar conta. Entendeu? Então eu estou fazendo tudo que eu posso e que eu não posso para poder ver as alminhas dele ficar limpinha, bonitinha e eles não carregarem os doces que eu comi, porque eles não são obrigados a comer esses doces, a ter dentes com cáries. Entendeu como funciona? Entendeu? Entendeu? Por isso que Jesus não foi contaminado por esses vasos. E eles existiam de monte. Tanto que um desses vasos pediu a crucificação dele. Naquela época nem existia crucificação com tanta ênfase assim. Aquele filho da mãe levantou lá, crucifica! E foi desse jeito, não. Entendeu? Então a culpa não é de Deus de você nascer com a alma suja. A culpa é da sua geração para trás. Que é um para trás, você vai levar na cabana, você vai ver. Escolheram mal. Deus é tão ruim, João, que se o cara faz maldade, 3ª, 4ª geração. Se o cara faz bondade, 1000 gerações são atingidas. Deus é ruim.
Não se faz bondade. Né? Se faz bondade, 1000 gerações vão receber bondade. É isso, tipo, Maldade da terceira ou quarta geração. Só que aí quando chega na época de Ezequiel, quando Deus profetiza a vinda do Messias, acabou essa palhaçada. Eu não tenho mais isso. Se o seu pai fez coisa errada, você não precisa pagar mais. Jesus é a solução para isso acontecer. Então o filho quebrou a maldição hereditária. Jesus destruiu com a maldição hereditária. Para restaurar a gente do jeito que Adão e Eva nasceu. Só o Bruninho que já puxa. Por si só. Eu mais ou menos sei, porque Vai de novo. tinha vaso de desonra já com Jesus também, né? Lógico. Suponhamos que eu sou um vaso de desonra Sim. e de alguma forma me parar aqui e estou sentado aqui. Sim. De jeito nenhum eu consigo reverter essa história. Não. Mas posso ser sincero, você nunca conseguiu sentar aqui se fosse um vaso de desonra. Nunca. Glória a Deus. Glória a Deus. Jamais vai conseguir sentar. O vaso de desonra é aquele, por mais que eu chegue, desenhe, fale do pai, ele sempre vai dizer não. Não, existem pessoas que resistem. Existem pessoas que resistem, que a gente tem que tomar cuidado. Você não pode falar que todo mundo que existe é um vaso de desonra, entendeu? Não é bem por aí. Vamos dizer assim, ó. Deixa eu pegar um cara aqui. Olha, eu tenho uma ideia, não estou dizendo que é. Quem me ouviu? Não estou dizendo que é. Tem hora que eu quase enxergo o John Willis como vaso de desonra. Tô sendo sincero com vocês. Os comportamentos daquele cara, tem hora que eu quase enxergo ele como um Deus. Agora, não tem como eu não enxergar Fred Mercury como não sendo. Não tem como, aquele cara foi enviado direto do inferno, aquele camarada lá. Pelos comportamentos e as formas dele. Eu já vi, por exemplo, um macumbeiro, tava doente, arregaçado, morrendo, sabia pra onde ia. O cara falou assim, vamos lá, eu falei, não, vou morrer assim mesmo. E quero ir pro inferno, mesmo que tenha que ir lá, eu vinha de lá pra lá comigo. Você lembra aquele moço paralítico perto, que tava quase andando, aí tava aquele negócio lá dentro da roupa e falou que não tirava, porque era um pacto. As pessoas elas vão escolhendo. Agora, existe o vaso de desonra, vaso de honra. Agora, existem as pessoas que decidem o que elas querem. Por exemplo, um pai de santo desse, ele quis aquilo pra ele, pronto. Não estou dizendo que era um vaso de desonra, mas ele quis aquilo pra ele. Tanto existe o desonra quanto o de honra. Esse de honras, mesmo se o mal influenciar ele não muda. Não vira. Não tem quem faça. São pessoas que se mostram como Jesus. Não tem quem faça, meu Deus. Mas então para essas pessoas é mais fácil. Lógico. Vê se ela errar, não tem? Ou ela não erra? Lógico que é. Não, por exemplo, o coração dela não vai ser uma das trevas. Vaso de honra é a gente. A gente foi criado, não é? Não, gente. Pode ser. Eu vou ler o texto, eu vou ler o texto pra vocês. Se eu fosse de desonra, eu nem entraria aqui. Agora eu vou ler o texto pra vocês, tá? Pode ser? Só pra clarear um pouquinho. São 3 grupos. Eu gosto disso, cara. Eu gosto que vocês vão mexendo, é gostoso. Olha só, tu falou que Adão, quando começou tudo, que Adão pecou. Adão pecou, ele estava em um momento de pressão. Sim. E o pai respeitou. Sim. E criou um segundo Adão. Sim. Que é o bom para curar ele. Sim. E esses vasos de desonra não podem ter se encaixado que eles são filhos do pai que não cuidou da alma, que veio sujo já? E foi uma permissão do pai? Tipo assim? Sujo da onde, João? Da decisão de Adão. De Adão, sim. Ou, entre aspas, da decisão de Satanás lá em cima. Uma resposta eu não vou conseguir te dar agora, porque eu não me interessei em procurar e correr atrás, mas eu posso procurar decidir achar isso aqui. Tá em Gênesis, eu sei que tá em Gênesis, eu lembro mais ou menos, mas não lembro. O que eu queria dizer, tipo assim, aonde os vasos de desonra começaram? Da onde que eles vieram? O que deu para entender é que esses vasos, de geração em geração, eles são levantados. Entende? De geração em geração eles estão de pé. Porque não tem como mesmo o vaso de desonra de Adão estar vivo hoje, né, gente? Não, então, é óbvio que de geração em geração eles estão sendo levantados. Justamente para criar o equilíbrio. Então, mas é isso que eu estava perguntando. Uma possibilidade não é de os vasos de desonra ser o resultado da permissão do pai de o mal ter se autocriado lá, Satanás ter tido a opção dele e Adão também ter tido a opção dele e ter gerado
o vaso de desonra por consequência que o pai dele ter escolhido mal, o vô escolheu mal, então agora ele escolheu mal e ele acabou se tornando um vaso de desonra. Calma. Você pode, faz muito sentido você estar dizendo, mas assim, ó, no meio de uma geração onde as pessoas escolheram mal, pode dali nascer um vaso de desonra. As pessoas que escolheram mal não necessariamente são vasos de desonra, entende? Entendo. Não é um público que nasceu para arrebentar com tudo. Não é isso aí. Você pode pegar, por exemplo, uma geração de pessoas que escolheram e eles decidiram ir para o inferno. Eles querem ir para lá. Chamando a palavra inferno, embora o inferno está na Bíblia, tá, gente? Mas vamos lá. Eles decidiram ir para o suposto inferno em si. No meio de uma geração dessa, de decisão de pessoas que tiveram a escolha entre cair lá, decidiram, pode no meio de uma geração dessa nascer sim, com certeza. Pode sim. Como no meio de uma geração de pessoas. Se bem que no meio de uma geração de pessoas que fizeram só bem difícil isso acontecer. Quem mais ia perguntar aqui, gente? Me ajuda quando é isso. Era o Adam também, né? Vamos falar do livro. Explica aí o verdadeiro pra que serve, assim, um pouquinho mais esmiuçado o vaso de desonra e o de honra. Porque a pergunta que veio na minha cabeça, já entendi que o mal teria que existir para ter uma segunda opção. Um equilíbrio. Para ter um equilíbrio. Porque senão Deus seria absoluto, cara. Sim, sim. Ele não pode afirmar a bondade dele é absolutismo, senão ele é manipulador e controlador. Tá, entendeu? aí eu tô te perguntando. Ele não pode fazer isso. Só tu me explicar. Senão ele não é bom. Se ele não tem escolha, ele não é bom, cara. Sim, isso eu entendi. Entendeu? Mas por que Satanás não foi suficiente? Porque tem que ter vaso de desonra e de honra. Para que ele serve, essas pessoas servem. Satanás é um espírito, moço. E ele mesmo não. Presta atenção, Satanás é o quê? É um espírito. Para ele atuar legalmente na Terra, ele precisa de um corpo. Tem regras na Terra para as coisas acontecerem. Entendeu? Por isso que Jesus, para estar aqui, ele deveria estar aqui legalmente com um corpo físico. Acho que caiu aqui agora. Xandará na sua de Eita, muito. Então o vaso de desonra é um anjo caído que o pai vai. Então, vale ser sincero, passando na minha cabeça Posso ser sincero, há uma grande probabilidade de ser. O vaso de desonra, no caso, é a possibilidade de Satanás se manifestar para que ocorra a escolha do bem e do mal. Olha, os vasos de desonra só fazem parte da equipe do diabo. Ele levantou uma coisa ali que é uma teoria, mas pode ser, por que não? Não dá para dizer que não é. Quem são os vasos de desonra? Eu não vou dizer para você especificamente, porque a Bíblia, até onde eu conheço, eu posso estar equivocado, eu acho que não tem dizendo o que seria necessariamente esses vasos de desonra. Por exemplo, os vasos de desonra são espíritos malignos que nasceram dentro de corpos físicos. Não dá para eu falar isso aqui para você, necessariamente. Entendeu? Não dá para te dizer. Porém, eles fazem parte de um projeto do diabo, sim, para poder ser a parte dele do negócio. O plano dele. Mas depois que esses vasos de desonra morrem, eles vão direto para o inferno. Hitler? Mas eles têm um espírito? Hitler, com certeza. É como se o demônio possuísse uma pessoa e não É bem desse jeito. Não necessariamente possuísse, tá, meu amor? Não possuísse. Ele já nasceu. É pra poder entender. Nasceu aqui, é diferente, entendeu? Ele nasceu Surgiu outra pergunta aqui. Nasceu mesmo. Quem mais ia perguntar? Ô Guga, você tinha respondido, não? Sim, respondeu. Quem que respondeu pra você, né? Respondeu que porque eu perguntei qual a serventia do vaso de desonra. Sim, primeiro Satanás, não foi tudo. Primeiro Satanás ele precisa de um corpo físico para se mover, e segundo, os seres humanos eles são influenciáveis por outros seres da mesma espécie. Então há uma necessidade de uma influência da mesma espécie para que as coisas aconteçam. Se você perceber o capeta que é ruim, você não vai querer ser igual a ele. Você já sabe que é ruim. Agora, se você perceber algum ser igual a você, que parece que tem uma vida mais legal, e parece ser legal aquilo e tal, você é influenciado. Sim, sim. Por isso que há necessidade que esses seres influenciem de forma bem discreta, como hoje existe. Um ex-bruxo relatou que para ele poder... Muitas mulheres depois de financeiro queriam ter filhos, aí não podia engravidar. Aí eles faziam... Eles tinham uma pessoa grávida, tipo assim, o espírito, a alma da criança que está numa mulher comum passar para
para outra pessoa, para aquela que ele está fazendo um pacto. E aquela criança fica aberta e entra um espírito da maldade, no caso demônio. Bom, olha, eu vou ser sincero com você. Isso eu vou dizer minha opinião segundo o que eu conheço, tá? Foge um pouco da questão, mas eu vou só te explicar isso aqui. Na minha opinião, hoje isso não é possível. Não é possível. Não tem como isso acontecer. Isso é loroto de pregador. Como é a pergunta? Eu não entendi, não é a pergunta. É assim, ó, na realidade, é como se o macumbeiro tivesse poder de remover o espírito do corpo de uma criança, tirar ele ali dentro para que um demônio entrasse ali dentro e nascesse. Isso não tem como acontecer. Na minha opinião, hoje não tem como isso acontecer. Depois de tudo que eu já vi com Deus, de tudo que eu já estudei, não tem como isso acontecer. Isso é improvável, impossível, não tem como. Literalmente não tem como. Para Satanás conseguir fazer isso aí, deveria ser ele pessoalmente. E para ele fazer isso aí, minha filha, ele deveria ser Deus no mínimo, ele não é. E quando tem aquela questão de os pais são, aí já a criança nem nasceu ainda, mas já é consagrada e etc. Isso não determina nada também. Quem já foi consagrado na infância aqui sabe que foi? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Consagrado como assim? Consagrado, a macumba, a feitiçaria, levanta a mão. Peraí. Isso não determina nada. Mas dia menos dia o pai vai visitar essa pessoa do mesmo jeito. Eu conheço com todas as letras. Eu conheço com todas as letras. Eu conheço com todas as letras pessoas que estavam na beira de fazer o último nível de bruxaria, que já era idético, trancado, comendo gente em estado de putrefação, bebendo sangue todos os dias no lugar de água, fazendo aquela coisa para virar mãe de chiqueiro lá em si. Na hora, o próprio Jesus apareceu lá, abriu as portas para a pessoa e falou: vem, fica aí nesse lugar. Mas quem é você? Eu não te conheço, me conhece, eu sou Jesus. Ela largou de tudo, passou as portas todas e saiu. E eu conheço pessoas assim. Então, tipo, todas as pessoas vão ter o privilégio de serem atingidas por Deus de alguma forma. Ninguém vai pro inferno sem escutar Deus falar com ela, porque Deus é justo. Isso aqui não tem conversa. São coisas que nós sabemos. Faltou Ada, né? Ada? Vamos ler o texto. Eu estava parei para pensar a questão do que é o bem e do que é o mal para o pai. Aí eu entendi uma coisa, eu só queria ver se estou prometido. Tem sentido. Repete de novo, por favor, que eu me perdi agora o horário. Eu tive a curiosidade de entender no pai o que para ele é o bem e o que é o mal. Joia, essa é boa. O que eu entendi foi assim, eu queria ver se tem sentido. Eu entendi que o mal seria toda obra praticada sem o pai. Sim, perfeito. Religião é tudo aquilo que o pai nunca disse. O conceito mais consciente que eu escutei de religião até o dia de hoje foi da boca do próprio Deus. Religião é tudo aquilo que ele nunca disse. E aquilo constrói uma estrutura em cima daquilo. Aí pronto. Aí, meu amigo. Maldade é tudo aquilo que o pai não faz. Porque tudo que o pai faz é maldade. Exatamente isso aí. Isso é o conceito exato que é maldade. Exato. E vê, ó, vamos lá rapidinho. Eu vou ler aqui bem assim, tá? Todos. Foi dito a ele, maior servirá. Como está escrito, amém a Jacó e rejeitei Israel. Vamos lá, ó, 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Tá tudo aqui, gente. É a mesma pergunta que vocês fizeram. Injustiça haveria se fosse só um bem, não é? As perguntas que vocês estão fazendo, o próprio Paulo faz aqui no texto. Está tudo aqui as coisas. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque ele diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Quem que escolhe como é que vai ser as coisas? Deus. Pronto, gente. Será que alguém tem condição de ter mais consciência do que Deus? Entendeu? É uma coisa que, se a gente quiser questionar, aí já é muita areia pro nosso caminhãozinho, entendeu, cara? Não é questão de ter uma consciência séria. Por exemplo, eu já tentei fazer umas loucuras dessas com Deus. Só que não dá, é muita sabedoria pra uma cabeça minha que não acompanha. Por exemplo, essa pergunta que eu fiz pra vocês não responderam. Se vocês não conseguiram responder essa perguntinha sem vergonha que eu fiz pra vocês, imagina as demais. E olha que eu tenho mais nova aqui pra trás, foi só a primeira. Acho que eu já não tentei dar de louco já? Tô aqui porque eu tentei dar de louco.
Como dar a opção de bem e mal para uma pessoa, sendo que a opção não existe? Não tem como, cara. Entendeu? É algo óbvio, é impossível isso acontecer. 16. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Amém? Legal? 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar as obras do meu poder. Tá vendo? O Faraó nasceu, vai escravizar o povo dele. O Deus é louco. Pensa, gente. Faraó nasceu para escravizar o povo dele e para ser uma opção de maldade para que ele fosse. Como é que ele vai ser bom se não tem mal, gente? Quando que ele vai ser bom se não houver maldade? Raciocínio.